Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Irmãos e irmãs, nós estamos na oitava de Natal. O Natal é tão importante para a nossa liturgia como a Páscoa, que nós celebramos uma oitava. É como se fosse uma semana sendo um único dia do Natal, que vai até o dia 1º de janeiro. E na oitava de Natal, no primeiro domingo após o Natal, nós celebramos a festa da Sagrada Família de Nazaré. E a primeira leitura de hoje é um livro que quer resgatar os valores da família. O autor percebe que a família vai entrando num caminho mundano e se esquecendo de Deus. Então essas palavras do livro do Eclesiástico é para isso. Começa falando de honra. Honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o pai alcança o perdão dos pecados. O contrário também. Sobre a mãe, quem respeita tua mãe é como alguém que ajunta tesouros para o céu. Fala ainda para acolher os pais na velhice, quando eles estiverem pegando o garfo, a colher e o prato e tremendo a mão, deixando a comida cair. É aí que você tem que ter paciência. Tem filhos que vão ter que cuidar dos pais como você foi cuidado quando criança. Com alguns filhos vai ser um desafio dar banho no pai, colocar uma fralda no pai e na mãe. Talvez vai ter a ajuda de alguém, mas o importante é não abandoná-los. Quando a gente pega uma criança no colo, a gente só sente cheiro de talco. O cheiro de cocô, quem sente é o pai e a mãe, que limpa com amor. E como que nós hoje, tendo os pais na velhice, o tratamos? Quem humilha um pai, quem fala um palavrão com um pai e uma mãe, o trata com mau respeito, está desrespeitando a Deus. Então, muitos filhos, já dá para ver hoje o que eles vão ser quando adultos. E algumas dessas atitudes é também uma culpa dos pais, que tem uma educação de qualquer jeito, laxa. O menino Jesus, que é Deus, era obediente aos pais, diz hoje o Evangelho. Há uns 3 anos atrás, ou 4, na França, uma pesquisa para saber como que estavam as famílias, e a busca de autonomia pessoal, eu cresço, eu sou, eu faço, era infinitamente maior do que uma educação religiosa e espiritual. É claro que é importante a gente cuidar e se preocupar que meu filho seja bem formado academicamente e tudo mais, mas hoje as famílias estão negligenciando a educação religiosa. Se educa para tudo, menos para Deus, sendo que nós fomos criados para Ele. O matrimônio tem uma obrigação, quando você casa, está lá, você aceita educar os seus filhos na lei de Deus, na fé católica, e se a gente diz sim e não cumpre, as consequências virão sobre nós. Hoje tem algumas crianças, não todas, que além de ter aula o dia inteiro, e é importante ter esporte na vida da criança, mas algumas têm coisas demais. Tem o balé, tem a natação, tem o futebol, tem aquilo, tem isso. É uma cobrança em cima delas. Quando chega à noite em casa,
Vai rezar? Não vai, porque fizeram tudo, menos deixaram espaço de qualidade para Deus. Então a gente tem que começar a pensar também nisso. Como que está a educação dos nossos filhos? O menino Jesus crescia em estatura, ficava grande, né? Oxalá que nossas crianças não fiquem grandes só da frente e do lado, né? Tenha também uma alimentação saudável, faça esporte. O menino Jesus crescia, ele é gente, mas não podemos crescer de qualquer jeito. Tem gente que vai crescendo de qualquer jeito. Não, o crescimento supõe uma responsabilidade. Ele crescia em estatura e sabedoria, ou seja, crescia aprendendo as coisas de Deus. Tem criança, que coisa bonita, sabe falar inglês com 10 anos, já sabe falar francês, algumas italiano. Vai pedir para rezar Maria cheia da graça. Não sabe rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, um Santo Anjo. Sabe falar inglês, espanhol, italiano, mas não sabe rezar uma oração. Quem dirá falar com Deus? Por quê? Porque os pais hoje estão confiando a educação aos outros. Não é a catequese que deve educar as crianças na fé, é a família. Então hoje você vê que a catequese, ela recebe uma carga muito pesada, porque dentro de casa não tem mais a educação religiosa. O menino Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Cada vez mais Deus se fazia presente na vida dele. É bonito, e os pais se sentem honrados, como Maria viu um menino no templo. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que diziam do menino. Você hoje se admira pelo que diz o que do seu filho e da sua filha? Ah, seu filho tirou 10 na escola, ótimo, está lá para estudar. Eu tenho visto hoje muita pouca gente elogiar a criança. Nossa, que bonito, olha, é respeitoso, olha que bonito, pede a bênção para o pai e para a mãe, olha que bonito, sabe rezar. Elogiar também para as coisas da fé, para as coisas da religião. Os filhos têm que crescer igual a Jesus, estatura, sabedoria e graça. Ou seja, é uma educação harmoniosa. Ela pensa no físico, mas pensa no emocional, pensa no religioso. Tudo isso deve fazer parte da vida de uma criança, e não destacar apenas uma delas. Jesus, ele era um pouco independente. Nós estamos aqui no Evangelho dizendo assim: os pais de Jesus subiam todos os anos para Jerusalém. Subiam porque Jerusalém fica no alto. E desta vez eles estão indo também, porque Jesus completou 12 anos. Parece pouco, mas 12 anos na cultura judaica, a criança já tem um tipo de maturidade, já começa a assumir algumas responsabilidades. A família de Jesus, está dizendo o Evangelho, é uma família religiosa. Não é opção não, nós vamos rezar, nós vamos no templo. Se ele está indo agora com 12, significa que todos os anos eles iam, semanalmente, na sinagoga, diariamente, rezando em casa, anualmente, indo ao templo. Ele com 12 anos estava no templo com os seus pais. Onde estão os seus filhos? Onde estão os seus filhos? A família de Nazaré é uma família religiosa. Ela ia todos os anos. Então continue assim. Você, meu filho, vai na escola quando você tiver 18 anos, você decide. Quando você tiver 18 anos, você decide onde você vai.
Quando você tiver 18 anos, você decide se vai tomar injeção, vacina ou não. Quando você tiver isso ou isso, você decide. Não, não é assim. As decisões na infância é do pai e da mãe. A criança ainda não tem consciência. E negligenciar isso causa traumas. A criança é para ser batizada pequena, é para estar na catequese e ser católica, é para vir na missa, de preferência com os pais, não é para outro lugar. Vai deixar de escolher depois? Não, se você sabe que é bom, que você sabe que é de Deus, você tem que entregar para ela e apresentar isso para ela. Nós às vezes criamos dentro de casa crianças com potencial para serem delinquentes. Ah, meu filho, essa louça aí não precisa lavar não. Aqui em casa tem empregada. Essa cama não precisa arrumar. Aqui em casa tem empregada. E às vezes você está falando que o empregado é você. Pai e mãe hoje tem sido empregado. Criança depois cresce e não sabe fazer uma comida, não sabe arrumar uma cama. O brinquedo espalha na sala, uma alegria brincar. E é bom brincar. Quem vai juntar? Juntar tem que fazer parte da dinâmica da brincadeira. Vamos guardar agora. Se aprende desde pequeno a guardar, a colocar nos lugares. Aí vai casar. Que tristeza. Já na infância já está vendo que aquele casamento vai ser uma balela. A mulher e o marido chegam em casa. Hoje os noivos, os que estão casando, estão parecendo crianças. Nós estamos criando pessoas infantis. Eles estão indo para o casamento sem maturidade. Não sabe arrumar uma casa, não sabe fazer uma comida, uma briguinha. Você não precisa ser como que chama da Nossa Senhora? Você não precisa ser da equipe de Nossa Senhora para sentar com o seu esposo e sua esposa e conversar, e pedir perdão, e ver o que precisa melhorar. E aí, a criança vai ficando com o emocional infantil. Ah, não pode fazer nada. E aí em casa, primeira briguinha. Ai, caiu um lápis no chão. Ai, caiu um lápis, você não pegou, e faz um escândalo, brigou. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar para a casa da minha mãe. Por que você não pegou o lápis? Ou seja, para as coisas mais banais está brigando. Está brigando e vai embora. Matrimônio não pode ser assim não. Matrimônio tem que ceder, tem que superar a dificuldade, tem que se alegrar pelo crescimento do outro. Então não crie crianças assim dentro de casa, que você está criando delinquentes, você está levando para o matrimônio. Tem gente casando hoje, parece criança casando. E isso é formado dentro de casa. As crianças têm que ser obedientes. Jesus era obediente. Quarto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Obediência não é medo, não é chicotada, você vai obedecer senão você apanha. Não é assim. Obediência tem que ter liberdade. Eu obedeço porque eu amo meus pais. É diferente. Eu obedeço porque eu sei que eles sabem mais do que eu, porque eles têm autoridade. O pai e a mãe que ensina as crianças a pedir bênção, a ser obediente, a zelar pelos pais, está honrando a Deus. A Deus. E isso é feito na igreja doméstica, dentro de casa. Dentro de casa. Educação, a palavra educação ex ducere, vem de guiar, colocar para fora. Ou em grego, educação tem a ver com pedagogo. O pedagogo é aquele que conduz a criança. Então o pai e a mãe tem que ser um pedagogo, de conduzir, de preparar para o mundo, mas de conduzir também para Deus. Para Deus.
A educação tem que mostrar os caminhos para a criança. Olha, esse é o caminho da vida, meu filho. Esse é o caminho certo. Esse é o caminho religioso. Esse é o caminho da fé. Então, os pais de Jesus eram pais religiosos. Completaram-se o dia da Páscoa, que eles estavam em Jerusalém. Agora eles estão voltando para casa. Ou seja, eles moram em Nazaré. Não é perto, é longe. Ele não tem o carro que você tem. Hoje tem gente que tem a igreja na porta de casa e não vai para a missa. Oxalá que você não corra para a missa no desespero da tua vida, mas no ordinário. A Sagrada Família de Nazaré caminhou de Nazaré da Galileia até Jerusalém na Judéia para cumprir um preceito religioso, para ir no templo. Nós temos o templo na porta de casa e é uma chuvinha que cai, é uma preguiça que vem, é um jogo que aparece e eu não vou na casa de Deus. Depois que eles estavam voltando, o menino Jesus ficou no templo. Ele não voltou com os pais. E depois de um dia inteiro, eles foram perceber que aquela criança, o menino Jesus, não estava ali. E começaram então a procurar. Você pode se perguntar: nossa, mas como assim? Se eu não ver meu filho 10, 20 minutos, eu já estou meio desesperado, procurando onde ele está. Era porque nessas caravanas que eles iam para o templo, eles iam em família, iam entre os conhecidos, iam em caravanas. E era muito comum as crianças, elas irem entre onde estão os parentes, e as crianças irem ali como se fosse brincando durante a viagem, e no final da tarde elas voltavam para onde estavam os pais. Chegou o fim da tarde, não acharam o menino Jesus. Passou um dia, procuraram ali entre os parentes, familiares, amigos, não acharam. Voltaram então para Jerusalém e começaram uma outra procura. Como deve estar uma mãe e um pai não sabendo onde está o filho? Como deve estar o coração de Maria e José procurando Jesus? E hoje tem pai e mãe que perdem os filhos dentro de casa. Hoje tem pai e mãe que perdem os filhos dentro da própria casa, e às vezes não acham. E aí, depois de 3 dias, você está entendendo a ligação? Eles encontram o menino no templo. Se fosse o seu filho e a sua filha que tivesse perdido, aonde você iria procurar? Na casa do amigo mais próximo, na casa de um desconhecido, na casa da sua irmã, na casa de um namorado ou namorada que você nem sabe que tem, no beco onde vende droga, ou na igreja? Onde estaria o seu filho e a sua filha se você tivesse que procurar? E aí encontraram ele no templo, sentado, junto com os mestres, fazendo perguntas, escutando. E Maria e José estavam admirados de como Jesus ali estava. Mas aí Maria deu um puxão de orelha nele. Meu filho, como você faz isso conosco? O seu pai e eu estávamos angustiados à sua procura. E Jesus responde: não sabeis que eu devo estar na casa de meu pai? Não sabeis que eu vim para as coisas do pai? Não sabeis que eu devo cuidar, me preocupar das coisas do pai? E nem tudo isso Maria e José ainda compreendia. Então, quando você não compreende, faça como Maria. Não sai explodindo. Faça como Maria, guarda no coração e vai rezando, vai pedindo para Deus o entendimento.
Jesus deve se ocupar com as coisas de Deus. Nós também devemos nos ocupar com as coisas de Deus em primeiro lugar. E o menino crescia em sabedoria, estatura e graça. Oxalá que a sua família cresça também assim, em estatura espiritual, em sabedoria familiar e graça de Deus sobre sua família. Que seus filhos cresçam com a bênção de Deus através dos dons que Ele deu para você educar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.